Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, é um carinho muito grande estar aqui com vocês, conversar com vocês, porque às vezes é fácil a gente gravar vídeos que se der errado a gente faz de novo, se acontecer algum problema a gente conserta. Mas eu decidi fazer essa live pela primeira vez, porque eu acho que nós estamos precisando hoje, nesses dias, de amor, de compaixão. Nesses tempos de isolamento que a gente precisa dessa proximidade. Olhando nos olhos do teu próximo. Então, boa noite para você que está me assistindo, que vai me assistir em outro momento. Muito obrigada por me permitir entrar na tua casa. E eu convidei hoje, né? Essa live é um convite a gente respirar. Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma palestra ou qualquer momento em que eu possa transmitir algum tipo de conhecimento, trocar algum tipo de conhecimento, eu sempre peço para as pessoas, vamos respirar. Então, neste momento, eu convido você que está aí a parar um pouquinho, nesse turbilhão de informação que está chegando para a gente através das redes sociais, nesse turbilhão de lutos, nesse turbilhão de doença, de aceleramento cardíaco. Vamos parar um pouquinho? Puxar o ar pelo nariz e soltar ele pela boca. Profundamente. Vamos sair dessa sintonia, dessa vibração que hoje assola todo o mundo. Todo o mundo. Então eu te convido, meu irmão, vamos respirar pra gente começar a conversar. Puxando o ar, 1, 2, 3. Boa noite mais uma vez. Pessoal, vocês lembram, né? Eu acho que todo mundo aqui se lembra da Bíblia, obviamente, e das parábolas que existem na Bíblia. As parábolas que Jesus contava na época dele. E por que Jesus contava essas parábolas? Por que Jesus, naquela época, falava através de parábolas? Certo? Jesus convivia com pessoas muito difíceis e tempos muito difíceis. Será que alguém identifica isso hoje? Conviver com pessoas difíceis e em tempos difíceis? Jesus falava por parábolas, que nada mais são, que nada mais eram que histórias para as crianças espirituais que éramos nós. Nós somos crianças espirituais e muitos de nós conviveram na época com Jesus e ainda não conseguimos aprender e estamos enfrentando uma situação muito difícil para ver se a gente consegue aprender um pouco com essas histórias de Jesus. Então, vamos falar um pouco dessas palavras, vamos falar um pouco dessas parábolas de Jesus. A parábola do bom samaritano. O que era a parábola do bom samaritano? Vamos fazer ela de uma maneira bem tranquila para a gente conseguir entender. O que era o bom samaritano? É uma história que Jesus contou, né, para as pessoas na época, letradas, as pessoas que se diziam conhecedoras das leis de Deus, e disse a elas, olha, quem é teu próximo mais próximo? E ele conta a história de um senhor que caiu, foi, né, assaltado, foi espancado, ficou jogado, e aí passou 2 senhores letrados, 2 senhores conhecedores, sacerdotes, religiosos, por este senhor, foram, né, inertes, ficaram completamente frios daquela situação e seguiram. E veio após o samaritano, que era uma pessoa tida na época como uma pessoa sem religião, uma pessoa que nem se dava muito com os judeus, com aquelas pessoas da época. E ele foi o único que ajudou, que curou e que amparou esse desconhecido que estava caído lá. E aí eu te pergunto, quantas parábolas de Jesus você já viveu no seu dia a dia? Eu vou contar uma para vocês, porque eu acho que a gente vê as histórias da Bíblia como coisas que a gente coloca num altar. E na verdade não é isso, nós vivemos parábolas de Jesus todos os dias. Todos os dias acontece uma parábola de Jesus na nossa vida. Pois eu vou contar uma para vocês. Eu tenho um primo, né, porque ele só tá morando agora
do lado de lá, né? Ele só passou pro outro lado, continua sendo meu primo e eu amo demais. E ele morava numa cidade muito próxima aqui de Cuiabá, né? E uma pessoa que não tinha, assim, muita religião. Na verdade, ele não tinha. Uma vez a gente conversando, que a gente tinha muito contato, a gente conversava pra caramba, e nessas conversas que eu tinha com ele, ele disse pra mim assim, Lu, Jesus é o quê? Papai Noel? É a mesma coisa? O que que é? E a gente riu pra caramba, mas era uma dúvida que ele tinha, porque ele não tinha religiosidade, ele não tinha esse conhecimento, não se interessava. Ok, não era uma pessoa religiosa nem um pouco. Uma vez nós estávamos, e eu escutei essa história em Chapada, muito frio em Chapada. E esse primo, que não tinha religião nenhuma, viu um senhor andando na rua, muito frio, sem uma roupa. Imediatamente, ele tirou o agasalho que ele estava usando e vestiu aquele senhor. Simples. Não foi ele o bom samaritano? Não foi ele? Não vivemos uma parábola nesse momento de Jesus? Durante o velório desse meu primo, lá nessa cidade onde ele morava, apareceram famílias que ele ajudava e que ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele ajudava, ele parava e ajudava as pessoas mesmo sem saber o nome, sem saber nada dessa pessoa. Então, assim, não é ele um bom samaritano nos tempos atuais? Não é ele uma pessoa que ajuda as pessoas sem precisar ter religiosidade, ter uma religião? Pois bem, vou lhe contar outra parábola de Jesus, de outro bom samaritano. Eu tinha um outro primo que também hoje reside na morada do pai. Esse já um neurocirurgião que também não se intitulava uma pessoa religiosa. Era uma pessoa que talvez não acreditasse. Eu não tinha muito contato com ele, mas vim saber muito sobre ele, sobre a vida dele, depois que ele partiu, né? Mas eu sempre soube que ele era uma pessoa que não acreditava que houvesse algo depois, que houvesse, né, algo, enfim. Quando eu, né, tive a oportunidade de conhecer ele, ele já estava do outro lado. Porém, as pessoas, para você ter uma ideia, as pessoas que falavam dele para mim, que eu pude ter acesso, só diziam assim: feliz daquele que encontrasse com este meu primo em um plantão no hospital onde ele trabalhava. Porque seria uma pessoa extremamente humana. Por várias vezes, esse meu primo atendeu pacientes onde as pessoas diziam: olha, você vai operar, mas você não vai receber, porque esse paciente não foi aprovado. Ele falou: mas se eu não atender, ele vai morrer. E eu não posso deixar de atender. E nós estamos falando de uma neurocirurgia, uma cirurgia da qual ele deveria ficar 10 horas, 12 horas naquela cirurgia. E ele fazia. Não importava se era uma pessoa que tinha condições de pagar ou não tinha, se era pelo SUS ou se era particular. Uma alma nobre, nobríssima. E eu fiquei sabendo que ele era assim depois. Mesmo ele, sem ter uma religião, ele tinha um tratamento humano com quem quer que fosse. Será que ele não era a vivência, a prova viva de uma parábola de Jesus nos dias atuais? Quantas, meus irmãos, a gente não vivencia hoje em dia? Parábola dos talentos. O que eram as a parábola dos talentos? Jesus chega e conta: olha, eu conto a história de um patrão que chama os seus empregados e fala: vou te dar 10 talentos, tantos talentos para você, e eu peço que você cuide para quando eu voltar eu quero de volta esses talentos, né? E que na época talento era dinheiro, né? Ele é representado pelo dinheiro, né? E ele diz que para um ele deu 10, para outro deu 5 e para outro deu 3. E quando ele retorna, né? Esse que tinha 10 fez o dinheiro render e dobrou, o que tinha recebido 5 também dobrou, e o que tinha recebido 1, e eu tô trocando, eu sempre troco o valor dos talentos, tá, gente? Mas o efeito é o mesmo, tá? Mas esse que recebeu 3, ele fala: olha, eu tenho medo do Senhor, então eu enterrei o meu talento. E eu te devolvo o que você me deu, eu te devolvo. E ele chama esse servo de mal, né? Então, o que é os talentos? O que são os talentos? Talentos são os dons que Deus nos dá. Porque Jesus nunca foi do mundo material.
Jesus não é do mundo material. Jesus nunca falou as parábolas através de coisas materiais. Então, o que eram os talentos? Quando a gente encarna, quando a gente vem para a Terra e a gente chega aqui, a gente vem com uma mochila. Essa mochila que a gente chega aqui, dentro dela existem várias coisas que Deus nos dá, que Jesus nos fornece para que a gente consiga atravessar esse momento que a gente está na Terra. Existem pessoas que vêm com o dom do canto. Tem pessoas que vêm com o dom da maternidade. Tem pessoas que vêm com o dom de ensinar crianças, de mexer com plantas, com ervas. Tem pessoas que têm o dom de constelar, de salvar vidas. Quantas a gente não conhece? E o que acontece? Você vem com o dom do canto, você vem com o dom de falar. E o que você faz quando chega aqui? Ah, não quero. Ou então você usa esse canto para outra coisa. Você usa esse canto para proliferar coisas que não são edificantes. O que você está fazendo com o seu talento? Enterrando. Você enterra o seu talento. Quantos professores não vêm com o dom do ensino e acabam se tornando pedófilos? Em vez de ensinar as crianças, eles acabam destruindo a vida dessas crianças. Eu vi uma história interessantíssima de um irmão evangélico chamado Irmão Lázaro, que veio a falecer, né, de Covid agora. E esse irmão, ele vem com a história dele, contando, ele teve uma infância extremamente difícil, envolveu com drogas e foi caminhando. Quando chegou aos 18 anos, ele ascendeu, ele brilhou a luz dele e ele simplesmente começou a caminhar. Ele começou a cantar, ele começou a movimentar pessoas a ouvir sobre Jesus. E o engraçado, que a gente vê tantas pessoas, e eu ouvi ele dizer, e eu achei muito interessante que ele disse assim, a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Você sabe como que ele dizia isso? A forma como ele colocava isso, ele dizia assim, Deus preparou você com essa estrutura para suportar tudo isso que você está passando. Então, cada um de nós que está atravessando esses momentos tem a estrutura necessária para conseguir atravessar esses momentos. Qual a diferença dessa forma de falar com Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar? Então Deus espalhou pelo mundo talentos. Deus espalhou, ninguém tem o dom somente sozinho. Deus espalhou talentos ao mundo. Quando Divaldo conversa com Chico e fala, quero ficar junto de você, Chico fala para ele, somos dois postes de luz, não podemos ficar juntos. Então Deus espalhou talentos pelo mundo todo. Qual é o seu talento? Você está enterrando ou você está fazendo o seu talento crescer? O que você tem feito nessa pandemia? Você tem espalhado desespero pelas redes sociais ou você tem disseminado a calma, a paz, a tranquilidade? O que você tem feito com o talento que Deus lhe deu? Então, neste momento que a gente fala, eu vou contar, porque assim, eu pensei em buscar várias reportagens para mostrar para vocês os talentos, as parábolas atuais de Jesus. Mas eu falei, eu não preciso buscar tão distante se eu tenho na minha vivência inúmeras parábolas sendo vivenciadas. Eu tenho uma amiga chamada Nara Nardez. Acho que muitos de vocês devem conhecê-la. É uma pessoa sensacional, é uma pessoa à frente do nosso tempo. É uma pessoa que ela não questiona, ela só ama e agrega, entendeu? Eu agradeço o dia que eu conheci. A Nara passou por uma dificuldade muito grande na vida dela. Ela teve que devolver um filho para Jesus. E eu acho que isso deve ser uma das dores mais doídas. A gente ter que devolver um filho a Deus. E essa dor de devolver um filho a Deus poderia ter enterrado na Nara o talento que Deus deu a ela de acolhimento. A Nara acolhe milhões. Por que eu digo milhões? Nossa, exagerada, mas porque o acolhimento que ela dá a uma mãe, essa mãe passa para outra mãe. Ela dá acolhimento para fora do Brasil. O talento que Deus deu a ela, ela poderia ter enterrado sim esse talento, pela dor
que ela teve de perder um filho. Mas ela não fez isso. Ela viveu a parábola de Jesus. E ela distribuiu os talentos. Quando ela voltar ao plano espiritual, quando ela chegar lá em cima e Deus falar: Dona Nara, e aí? Me presta conta dos seus talentos. Ela vai devolver não 10, mas 10 vezes 10 talentos. E aí? Quantas parábolas de Jesus nós estamos vivendo hoje? Por fim, gente, eu queria falar sobre a parábola dos dois servos. A parábola dos dois servos, aonde diz: aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquele a quem nada tem, ou pouco tem, lhe será tirado. O que Deus quis dizer com isso? Gente, quanto mais conhecimento da palavra de Deus a gente tem, quanto mais informação nós temos, mais Deus vai cobrar da gente. Ninguém peca na ignorância, vocês já ouviram falar nisso? Ninguém peca na ignorância. Pois é bem isso. Ninguém peca na ignorância. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais informação você tiver, mais obrigação, mais Deus espera de você. Então eu vou relatar para vocês algo que me aconteceu há uns dias atrás. Eu estive junto de um grupo de religiosos que foi até ao lado de um hospital. Eu infelizmente não pude acompanhar mais dias, né? Mas eu os acompanhei para fazer prece e oração, e eu vou falar para vocês que energia incrível. Que energia incrível, incrível. A oração, a prece, as pessoas saindo nas janelas para agradecer. E o mais incrível, eu cheguei mais cedo porque eu não sabia, eu não fazia parte daquele grupo. Embora eu tenha base católica, sou crismada e eu sou apaixonada, eu acabei, né, evoluindo, caminhando e chegando ao espiritismo. Eu sou completamente apaixonada por todas as religiões. Então eu cheguei lá e comecei a louvar com um grupo da Igreja Batista. E a música que estava tocando eu adoro, porque eu ando de carro ouvindo todas as músicas, todos os louvores. E aí eu cheguei ao lado deles e comecei a orar junto com eles. Aí de repente eu já achei que era o grupo dos católicos, né, que estava com a programação de ir. Fiquei cantando e as pessoas saíam, levantavam as mãos e choravam naquele hospital, ali naquele local. E aí, de repente, eles fecharam, cumprimentaram os católicos que estavam chegando, né? Eles, numa educação muito grande: obrigada, bom dia, Jesus está com você. E aí os católicos chegaram. Eu né, falei: gente, né, boiei nessa, né? Mas tudo bem. Aí eles chegaram e a gente começou a fazer a prece ali no hospital. E eu não continha as lágrimas. Eu não contia as lágrimas naquele momento. Eu chorava, e eu vou falar pra vocês que quando falo disso, ainda me emociono. Porque assim, quando a gente saiu de lá, eu quis postar, eu quis fazer essa informação para as pessoas do que era aquilo ali. Eu fui muito agredida nas redes sociais, muito agredida. Eu tive inclusive uma postagem minha compartilhada numa outra página, agredindo muitas pessoas que estavam ali, que elas eram propagadoras da pandemia, enfim, o mal não merece comentário em momento algum. Mas por que eu tô relatando isso? Porque aquelas pessoas que estavam ali, elas sentem a necessidade, porque a elas muito foi dado. Porque a essas pessoas muito foi dado. E elas sabiam que Jesus contava com elas. Por quê? Porque a gente pode orar de casa. Eu escutei muito isso. Ora de casa, ora de casa. Vocês têm ideia do medo que essas pessoas estão... E eu não estou incentivando ninguém a ir para a porta de hospital não orar, tá? É um desabafo que a caridade pode ser feita em qualquer lugar. Mas as agressões vinham muito nesse sentido. Ora de casa. Por que você não ora da sua casa? Gente, o medo naquele lugar era muito grande. As pessoas estão apavoradas. Tanto os enfermeiros quanto as pessoas que estão lá dentro. Eu vi um casal de velhos sair e as lágrimas diziam assim: obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então o que acontece? Essa pessoa que me falou essas coisas, pouco foi dado. Por que pouco foi dado? Porque se intitula uma pessoa letrada, se intitula uma pessoa conhecedora da palavra, conhecedora porque usou Jesus a todo momento para agredir.
Jesus nunca agride. A palavra de Jesus nunca pode ser usada para agredir. Então, essas pessoas que estavam lá, elas são, sim, pessoas a quem Jesus confiou. E elas estão condizendo com aquela confiança. Gente, o que eu quero falar com tudo isso? Eu quero convidar nós a sermos protagonistas. Eu quero que a gente seja protagonista de uma parábola de Jesus. Qualquer uma. Eu quero que a gente se enxergue como um protagonista na história que Jesus contava. Quando a gente olhar e falar, puxa, eu estou vivendo a parábola dos talentos. Poxa, eu estou sendo um bom samaritano. Trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. E eu queria fazer uma puxada para duas situações nesse momento. Eu tenho um casal de amigos, né, que são da Polícia Civil. Um é delegado e a outra é escrivã. Ele é delegado plantonista da homicídios. Calcule o que ele não vê. Calcule a vivência dele de madrugada e aos chamados que ele atende de madrugada. Você sabe o que é você ligar para essa pessoa, conversar com essa pessoa e você nunca encontrar essa pessoa mal-humorada? Você sabe o que você sempre está em contato com essa pessoa e ele falar, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Oh, mas que legal! Para cima, você calcula a vivência dessa pessoa. Você imagina a vivência dessa pessoa no particular. A esposa dele é minha amiga há muitos anos. E assim, dizer para vocês que assim, ela é uma pessoa que frequenta a religião constantemente, não é. Mas muitas vezes ela já me aconselhou, amiga, ora. Amiga, faz uma meditação agora. E ela também tem uma vivência muito difícil. Então você, veja, você não precisa estar dentro de um universo religioso. Eu tenho uma outra amiga queridíssima que está enfrentando uma doença terrível, mas eu não a vejo reclamar. Eu não a vejo sucumbir. Então, assim, são vivências que a gente pode ser. A gente pode ser protagonista de uma parábola de Jesus. Esse é o meu convite para vocês. Essa é a minha chamada para que sejamos protagonistas de parábolas lindas de Jesus. Então, assim, eu vou encerrar. Eu não sei se me alonguei ou se me encurtei, mas o objetivo era ser bem breve mesmo, porque eu sei que a gente em casa tem muitos afazeres e o importante é que a gente leve essa palavra. Eu queria ler para vocês algo que veio psicografado de um espírito, numa época que a gente estava lidando muito com o suicídio. E eu vou ler porque ela é muito bonita e eu acho que ela vem muito a casar com o que a gente está vivendo agora. Não me abandone, pegue na minha mão e não me deixes. Sou teu fruto, o fruto concebido com a permissão do alto. Não me deixes, não me jogue fora. Eu sei que as dificuldades virão, mas nós estaremos juntos. Não me deixe partir antes da hora. Combinamos de ficar juntos. Não me deixe partir, não me deixes. Sou teu fruto, o teu fruto concebido, o teu fruto mais amado. Sou eu que cheguei para ensinar a você as coisas que ainda não aprendeu. Sou eu que estou a te ensinar o amor. Não me deixe partir. Eu vim porque você me chamaste. Eu vim porque fomos destinados a viver e a conviver em harmonia. Não, eu não posso partir antes que me tenha dito tudo que aprendeu comigo. E por que desistiu de tentar? Eu vim porque estávamos destinados a passar um tempo juntos. Não me deixe antes da hora. O tempo não chegou. Eu tenho muito tempo para passar com você. A dor faz parte do nosso aprendizado. E se olhar para mim, verá que poderá aprender muito mais comigo que com essa dor aí que te invade. Aprenderá muito mais me mantendo em você do que me abandonando pelo meio do caminho. Vem cá, minha criança. Há quanto tempo nós não ficamos juntos? Só eu e você. Há quanto tempo você não me enxerga em você?
Há quanto tempo a solidão é sua amiga e confidente? Vem cá, segura na minha mão e deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Eu sou a vida e eu quero que você me sinta em plenitude em você. Não me deixe partir, não é chegada a hora. Não deixemos, gente, nunca a vida partir antes que tenha chegado a hora. Não é a hora de ninguém, porque quando for, Jesus vai vir nos recolher. Então tranquiliza a sua alma, tranquiliza o seu coração e deixa a vida que Deus te deu, porque o que nós estamos vivendo agora é medo. O que nós estamos vivendo agora é desespero. E não é isso que é a vida que Jesus nos deu. Vamos ser parábolas, vamos ser protagonistas de parábolas. E agora eu vou serenar e vou fazer uma oração para a gente encerrar. Meu querido Jesus, Maria de Nazaré, obrigada por me permitir estar na terra neste momento. Obrigada por me dar saúde e obrigada por não me deixar desistir. Eu não vou desistir e eu sei que você que está aí também não vai. Vamos ficar com Deus, gente, com Nossa Senhora e que Ele adentre no seu lar. Obrigada pela paciência. Beijo!